Você acha que teve alguma influência, assim? Eu acho que no meu caso, eles... Como era uma vontade que partia de mim, assim, desde muito pequena eu falava, eu queria estar em cima do palco. Assim, quando a gente sabe desenho de escola, quando você tem 6 anos de idade, o que você quer ser quando crescer? Eu me desenhava em cima de um palco. Então, sempre foi uma vontade que eu tinha, independente dos meus pais, assim. Também porque quando eu era mais nova, minha mãe trabalhava mais como psicóloga. Ela fez faculdade de artes plásticas, meus pais se conheceram num grupo de teatro. E daí depois minha mãe estava mais na psicologia, assim. Meu pai que era repórter e tudo. Mas assim, eles nunca falaram não pra nenhuma vontade desse tipo. Nunca... Ai, é difícil, filha. Sempre foi, você quer mesmo? Tem que estudar. E vai ouvir muito não. Mas se você quer mesmo, vai ser muito gostoso. Então eles sempre influenciavam de uma maneira muito tranquila, assim. Mostrando que não era um glamour. E eu via que não era um glamour. Eu via a relação do meu pai. Eu via que tinha ano que ele tava ganhando super bem, tinha ano que ele tava devendo na escola, e tinha ano que ele... Porque assim, são altos e baixos, altos né? E baixos. Não é nada muito fixo ali, Exatamente. né? Então, eu via a batalha dele, assim, eu nunca tive a ilusão de que era um mundo de glamour. Então, acho que isso me ajudou. E o fato deles sempre terem influenciado, eles nunca terem falado, não, isso não... Vai procurar uma profissão séria. Esse tipo de comentário, acho que sempre me deu... Te deixou livre, né? Deixou minha criatividade... realmente livre, assim, pra começar cedo, né? Sim. E você chegou a fazer aula de canto, então? Muito novinha, é isso? Com 13 anos. 13 anos, é. Minha professora é a mesma até hoje. Ela é incrível, ela me dá uns puxão de orelha maravilhosos, que, aliás, nesse novo álbum foi o auge do puxão de orelha que eu mereci. Mas puxão de orelha como, assim? Ela fala que eu posso muito mais do que eu entrego. E nesse álbum eu descobri que é verdade. Daí eu comecei a arriscar um pouquinho mais, assim. Como que é? Timbres, essas coisas? Ou... Eu acho que... Ai, um papo já vai terapia. Estão Tá, com tempo? então, Estão com tempo, gente, tempo. pra sessão de terapia? Uhum. Eu acho que por ter começado na adolescência, assim, numa fase em que a gente tá se encontrando, que a gente tá formando a nossa segurança em quem a gente ainda é muito inseguro. Eu acho que por ter começado nessa fase da vida e por ter recebido muitas críticas na época, que normal, todo mundo recebe, né? Começando uma carreira, início da internet, início do Twitter bombando. Nossa. Eu recebi um monte de crítica e eu descobri que eu me moldei pra essas críticas. Tipo, ai, eu não posso cantar assim então deixa eu cantar. Mas assim, nossa, então falam que eu canto mal, que minha voz parece de princesa, então eu vou cantar dessa maneira. Então, o quanto menos eu puder ofender os haters, melhor. E eu descobri que isso tava muito em mim, assim. E eu tenho 28 anos, né? Eu comecei com 17. Muito tempo você carregando uma coisa que você não sabe de onde vem. E essa minha professora de canto, que é a Magali Mussi, ela é muito especial. Ela é meio que um anjo na minha vida. E ela sempre me falou, eu torço pra um dia você acordar pro seu potencial. Porque você entrega muito menos do que você pode por medo. E esse álbum, pra mim, foi o comentário que ficou, assim. Então... Nessa última música que eu lancei, Gracinha, que eu até lancei um clipe, vamos falar, galera. Se não assistiram, assistam, que eu tenho muito orgulho desse clipe. Que é um álbum visual também, mas a gente lançou o clipe antes. Eu coloco a minha voz num lugar que acho que eu nunca tinha colocado, assim. Até foi emocionante pra mim no estúdio, quando eu cantei, eu até chorei depois. Falei, meu Deus, acho que eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes e que me dava muito medo. Então é muito bom quando a gente destrava alguns bloqueios, né, que a gente tem. Só fica feliz com isso. E é uma loucura, né? Porque você realmente se moldou por conta dos haters, né? Tipo... A gente faz isso mesmo, né? E sem na perceber. Adolescência. Tipo, você não viveu muito sua adolescência, né? Com medo, assim. Assim... Te dizer que até que vivi. Pra quem começou offline, muito criança... Vivi um pouquinho offline. Acho que pra quem começou criança, talvez seja um peso diferente, né? Eu comecei a batalhar as coisas na adolescência, então vamos falar que com 17, 18 eu tava trabalhando. Então eu tive uma adolescência normal, fui pra escola até o final, assim. Então, mas eram coisas que eu não percebia. Eu acho que a gente não percebe. Quando a gente para pra se analisar, quantas coisas a gente não... Sabe, às vezes a gente liga por 5 minutos e depois passa. Ai, tá bom, a gente não vamos ligar pra isso. Só que aquilo fica em você, de alguma maneira. Aquela crítica, no seu subconsciente, ela desperta alguma coisinha. E talvez sem perceber você vá pra um outro caminho, porque aquilo te machucou, sabe? Então, agora eu tento muito ver da onde vem essa crítica, onde ela me dói, justamente pra não me boicotar, sabe? Pra não ficar no meu medo ali. Você acha que ultimamente ainda rola isso? Com você? Rola, mas eu me observo muito mais. É? Eu acho que esse processo que eu tô de me analisar e a maturidade, acho que esse álbum mudou muita coisa pra mim, assim, fez eu encarar diferente vários medos. E pós-Big Brother também, né? O Big Brother foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim, não tenho nem como... Nem nos meus sonhos mais loucos ia ter sido tão bom pra mim e pra minha carreira.
Acho que foi o um que divisor, aconteceu. né? Foi um divisor. E eu tinha muito essa pretensão, eu entrei muito segura de, eu vou mostrar quem eu sou, vou mostrar meu trabalho. Só que podia ser uma grande loucura, né? Eu podia não mostrar nenhum dos dois, eu podia enlouquecer, podia ter dado muito errado. E deu muito certo, foi muito legal pra mim. E foi uma mensagem pra mim mesma, do tipo, garota, para de se esconder, que você tem coisa pra mostrar, então para de ter medo. Então, acho que depois dessa experiência, eu gosto de superar medos. Antes eu era mais medrosa e ficava mais na minha zona de conforto. Acho que depois dessa experiência, eu colhi frutos tão bons de uma experiência que me deu tanto medo, que eu já vou no checklist. Qual que é o próximo medo aqui? É Ai, esse? que bom! Ai, E que assim, não quer dizer que eu ótimo. não sofro, sabe? O que você falou das críticas. Eu fiquei um longo tempo longe das redes sociais esse ano. Não foi muito planejado, assim. As pessoas acham que foi uma tática de marketing. Se foi uma tática bem ruim de marketing, que eu não recomendo para ninguém. Mas foi uma coisa meio natural, assim. Eu tava me sentindo muito mal com a internet. Eu tava, no começo do ano, revendo tudo. Eu não me sentia bem com a minha aparência, eu não me sentia bem com quem eu era. Eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de falar alguma coisa muito errada. Tudo me deixava com muito medo. E eu tava prestes a gravar um álbum, começar uma nova fase. E álbum, pra mim, músicas tem a ver com verdade. Eu tenho que estar inteira ali pra fazer aquilo. Principalmente um álbum, né? Que não é só uma música, é toda uma história que você conta. E eu tava amedrontada, assim, com tudo. Eu falei, cara, se eu calar essas vozes, se eu entender que ninguém tá me olhando, que eu tô tranquila na minha casa, que eu posso fazer o que eu quiser, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer? Então, pra mim, esse álbum é tão diferente. Eu tive a oportunidade de transformá-lo num projeto muito maior, que é um álbum visual, né? De vender pra Disney Plus, que foi um grande orgulho pra mim, assim. Eu assino a direção junto, eu fiz o roteiro. Então, poder sentar naquela reunião e falar, oi, eu que fiz, eu quero muito Disney, espero que vocês me aceitem. E ter... Obrigada, Mickey. Obrigada, Mickey. Depois de tudo que passamos, Mickey, eu e você. Ah, então foi você que foi procurar eles. Você Foi. que propôs. Fui eu. Olha. Eu tive esse sonho, assim... Logo depois de compor essa música que eu falei, Gracinha, eu tive esse sonho de que era uma história. Era uma história de uma parte da minha vida e que eu queria transformá-la num conto, assim. Numa história identificável pra qualquer um. E que isso seria um álbum visual, seria uma história que teriam todas as músicas ali juntas. E quando eu entendi que era isso, tem uma coisa que aconteceu no Big Brother que foi incrível, que é o fato de pessoas de 6 anos virem me abordar, crianças de 6 anos, que se vestiam igual a mim, e senhoras, avós que torciam por mim, além do meu público que eu já tinha, que eu amo, além de uma galera que antes só tinha uma leve noção de quem eu era e depois falou, cara, eu gosto muito do seu trabalho e enfim. Então, agregou tanta gente que eu falei, cara, a Disney é exatamente isso. Pra mim, tudo, a né? Disney é isso, assim. Você assiste um filme da Disney e a criança gosta por um motivo, a gente se emociona por outro motivo, tem crises de choro por outro motivo. Meu pai também assiste e ama. Então, eu acho que une as pessoas, sabe? Quando a história é uma história atemporal. Não, e pra contar um conto, não Nada tem melhor, nada né? melhor, nenhum lugar melhor Sim. que Disney, é verdade. Foi muito. Nossa. E como que você chegou pra eles, assim? Você chegou com um projeto já montado ou só, tipo, escrito, Essa é a sei ideia. lá, Eu não sei se eu falo a verdade ou se eu minto, pra parecer Fala a mais verdade. profissional do que eu realmente fui. Bu, foi uma loucura muito grande, assim, porque a ideia veio em dezembro do ano passado. Eu tinha pego Covid e eu estava em casa durante 2 semanas sozinha. Graças a Deus não tive nada mais sério, só fiquei com um mal-estar, tal, fiquei me cuidando em casa. E nesse período, foi o único período que eu fiquei completamente sozinha, porque eu trabalhei muito ano passado. Então, por mais que a gente tome os cuidados e tal, existia trabalho acontecendo, né? Isso todo mundo viu, todo mundo sabe. Foi um período que eu fiquei completamente sozinha. E quando eu tive essa ideia, eu obcequei nessa ideia, assim. Quando eu tive essa ideia do álbum visual, eu falei, meu Deus, talvez seja a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas eu quero. E tem que ser Disney. A minha ideia tem que ser Disney. Então, eu meio que obcequei. E eu lembro que eu ligava pro meu empresário e ele falava, vai descansar! Vai fazer repouso! Com muita classe, claro. Ele não grita igual eu. Enfim, e foi logo nessa época. Eu fiz ele marcar a reunião em dezembro. Tipo, Natal, assim. Que já nada funciona, Nada parece. funciona. E eu ainda não tinha o projeto de fato escrito. Eu ainda não tinha um roteiro. Então, sim, eles foram bem loucos, essa galera do Mickey. Eles acreditaram em você. Eles acreditaram e tinha acabado de sair o clipe de Deve Ser Horrível do Mir Sem Mim, que era um bom exemplo, Sim. né? Que De foi juntar um música com mega audiovisual. sucesso. Sim, eu sou super grata, assim, foi uma experiência muito legal. E eles tinham isso na memória e eles viram o meu brilho nos olhos. E não eram só brasileiros, era uma equipe latina, que não me conhecia. Mas eu lembro que ela falou assim, com esse brilho nos olhos, você falando disso, há 1 hora pra gente, Tá dentro. Tá dentro. Bora. Caraca. Vamos nessa. Olha.